É uma alegria conversarmos aqui juntos. Então vamos lá, se você tiver com uma Bíblia à mão, eu quero te convidar a abrir no livro de Marcos, tá? No livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler do verso 33 em diante. No livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vamos lê-lo do versículo 33 em diante. Aguardando um pouquinho o pessoal que quiser ir buscando uma Bíblia aqui para acompanhar junto com a gente. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 33 em diante. Vou iniciar então a leitura. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, entenda que aqui ele não está falando de crianças, ele está fazendo menção de adultos com mentalidade infantil no que concerne o reino de Deus. Destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o Geena. Traduzido aqui na nossa versão pelo termo inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no Geena, traduzido aqui pela palavra inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se
um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no Geena, aqui traduzido pela palavra inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Uns com os outros. Amigos, eu li esse trecho todo para a gente poder aqui criar uma reflexão, porque eu quero chamar a atenção primeiro a uma reflexão acerca de uma concepção que se fez doutrinária no meio institucional religioso e que, portanto, foge do seu verdadeiro espírito e significado, pelo menos no que diz respeito à mensagem e à palavra de Jesus. É essa concepção de inferno. Inferno entra como um conceito, hoje em dia, muito equivalente àquilo que foi herdado da Divina Comédia de Dante, né? O diabo como sendo aquela cara de bode, tendo chifre, rabinho, portando um tridente e toda aquela configuração que acabou assumindo que no início pode ter parecido engraçado, mas foi com o passar do tempo ficando atrelado a imagens e simbologias grotescas e dark e malévolas. Porém, tudo isso não passa de brincadeira de criança comparado a algo muito mais prático, visível, constatável, analisável, pertinente, sobretudo para a construção de uma consciência coerente com o sentido e o significado das coisas. Portanto, não havendo qualquer problema com relação ao conceito de inferno, mas porque essa palavra inferno historicamente já foi saturada por leituras e interpretações que a distanciam do significado e do olhar que o próprio Jesus lança sobre esse assunto, sobre esse tema, eu então vou me valer da palavra que transliterada do original direto para o português, o original que aqui era o aramaico, direto para o português, a gente teria a palavra Geena. Geena, inclusive, apontava para um determinado local específico, do lado externo da muralha de Jerusalém, num vale chamado Vale de Inom, né, onde eles jogavam ali as carcaças, os lixos da cidade. Hoje, se você inclusive for lá, você vai ver um cenário paradisíaco, né? O Vale de Inom é um dos vales mais lindos, uma coisa bonita de se ver, mas na época
havia um trecho dele utilizado como uma espécie de lixão da cidade, e ali eles jogavam toda sorte de podridões, inclusive corpos de indigentes, corpos de animais, e para que aquele cheiro, tanto quanto aquele material, não ficasse de exalar doença e pudesse criar contaminações dentro da cidade, face à sua proximidade à cidade, o tratamento que as pessoas na época davam era jogar enxofre sobre o material e tacar fogo. Então por isso é que tem esse trecho que você vai ver no versículo aqui 44, 46 e 48, onde Jesus fala: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque de fato assistir àquelas chamas constantes, né, induzidas pelo enxofre e pelo material então que se tornava inflamável naquele lixão, e vendo as coisas se revolverem, era de fato um cenário infernal, digno daquilo que metaforicamente poderíamos traçar como analogia para sofrimento, para agonia, porque nada mais agoniante do que essa forte imagem que Jesus traça aqui, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Indicando dizer que essa é uma dinâmica que pode se formar dentro do ser. Jesus pega a analogia de um acontecimento externo, do lado de fora, no modo como as pessoas davam tratamento ao lixo desprezível e ignóbil da cidade, mediante enxofre e fogo, e faz a analogia relativo àquilo que metaforicamente pode acontecer dentro da gente, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ora, agora aqui fazendo mais ou menos uma ideia desse estado de agonia que Jesus pincela dentro da gente, Jesus ele diz, ele dá algumas recomendações para que se evite a implantação desse cenário dentro da gente, para que se forme esse Geena dentro da gente. Sim, porque no modo como Jesus coloca aqui, Geena não é um lugar para onde você vai, é uma dinâmica no modo como se formam as coisas aqui dentro da gente. Você pode se geenificar dependendo da qualidade, do tipo das escolhas que você vai fazendo no curso da sua vida. E aí Jesus ele coloca o seguinte: a coisa ela é tão visceral que, na sua metáfora, tão forte quanto aquilo que é produzido, como aquilo que carrega a possibilidade e o potencial de ser produzido dentro da gente, que é esse estado de agonia onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga, tão forte quanto é a recomendação que Jesus dá para que se evite esses cenários, a formação desses cenários dentro da gente. E aí vem aqui o que ele diz, verso 43. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e a formação desse Geena no ser.
desse Geena no ser. Aí vem o versículo 45: se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, porque é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e você vivenciar a formação do Geena, da agonia dentro de você. E se os teus olhos te fizerem tropeçar, arranca-o e viva com esse desconforto. Porém, entenda que esse desconforto não chega nem perto do que você possuir os dois olhos, porém formar dentro de você um Geena. Um Geena. Portanto, meus amigos, vejam aqui o impasse, né, que é formado na dinâmica das coisas. Nós temos aqui uma recomendação que propõe um desconforto menor e uma recomendação que, embora parta do princípio de um alívio imediato, provoca uma agonia sem precedentes. Consegue entender? Vou repetir aqui para vocês. Esse trecho aqui do verso que nós colocamos aqui, ele aponta para a direção de um desconforto, olha o paradoxo, de um desconforto que pacifica, que é quando você corta e entra maneta no reino, do que um prazer imediato, mas que te coloca num estado de agonia sem precedente, que é você ir com as duas mãos lá aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Esse é o espírito aqui proposto. Ou você adota um desconforto passageiro visando uma finalidade superior, é um desconforto passageiro que te conduzirá à paz, ou você adotará um prazer imediato, mas que te anestesiará para a sua entrada sem perceber no seu próprio Geena, que é a formação de uma agonia onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Essa é a proposta que nos é colocado aqui para pensar. Mas agora, se formos ainda mais adiante no texto aqui que nós lemos, e por isso que eu fiz questão de dar uma lida nele de maneira mais ampla, é na esteira de que contexto que Jesus entra nesse trecho que nós estamos aqui a princípio refletindo. Ora, é na esteira das relações interpessoais. É da nossa dinâmica relacional com o mundo, com as pessoas. E é aqui que eu quero trazer a gente para refletir. A partir do verso 33, quando que foi o texto, o versículo que deu início aqui para a nossa reflexão, no verso 33, Jesus pergunta, eles estavam saindo de Cafarnaum, partindo para Cafarnaum, indo em direção a Cafarnaum, e Jesus, ele interroga eles, como que eles, pensando que Jesus não tivesse tomado ciência de uma certa querela que se formou entre eles. E Jesus chega a um dado momento, ele pergunta: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque, embora eles não soubessem explicar com palavras por tudo aquilo que eles já haviam depreendido,
sobre o que Jesus fazia e ensinava, alguma coisa passava para eles a ideia de que o que havia sido feito fora ilegítimo, fora algo passível de repreensão. Então eles se constrangem, eles ficam em silêncio. Mas Jesus, ele sabia. Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E aqui tem alguma coisa interessante para a gente pensar. O que eu vejo aqui, em relação a essa troca que se estabeleceu entre os discípulos acerca de qual seria o maior no reino de Jesus, é a disputa. São as disputas e comparações. Disputas e comparações. Todo senso de inferioridade, todo complexo de inferioridade que se forma dentro da gente, destituído de confiança, destituído de uma convicção pautada num saber em fé acerca de um amor maior, precisa criar disputas e comparações como forma de equilibrar a sua própria autoestima. A sua própria autoestima e o seu próprio senso de valor. Toda vez. É o complexo, é isso que nos faz competitivos. É isso que leva muitos a um grau tal de acirramento que, se ele perceber alguém com um currículo parecido, com uma competência parecida, com uma similaridade de idade, de trajeto e com um objetivo em comum, isso é quase um cenário, isso é praticamente um cenário impossível para ela não se conectar a essa situação pela via da competição e da disputa, e estabelecendo com isso um cabo de guerra. Um cabo de guerra de ficar ali mensurando o tempo todo o que a outra pessoa está fazendo, o que ela está deixando de fazer, ou como que ela está se comportando, e agora ela foi bem sucedida, e agora o chefe elogiou ela, e agora ela ganhou um elogio, e aquele. E aí começa então a formação de uma geena dentro do ser, de uma agonia dentro do ser, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Sim, essa mentalidade da disputa, hoje defendida e patrocinada pelo subterfúgio da ambição, como algo louvável para funcionar em você como combustível para te levar até o sucesso. Por trás dessa cortina de louvor existe toda uma maquinação que opera na forma da inveja e que se ressente, fica ressentido por causa do sucesso do outro. Ela casou, ela conseguiu se casar e eu não casei.
Ela conseguiu ter um marido e eu não consegui. Ele conseguiu comprar um carro e eu não consegui. Ele conseguiu fazer aquilo e eu não consegui. E as realizações pela via da comparação, onde o tempo todo fica essa construção de quem é o maior no reino dos homens, quem é o maior no emprego em que eu estou, quem é maior nas minhas redes sociais, quem é o maior nos lugares que eu frequento. Essa é a porta larga por onde muitos, sem perceber, forjam para si e dentro de si o Geena, lá onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque inevitavelmente a pessoa vai sendo impelida nessa disputa a querer prejudicar, a querer articular tramóias, a lançar determinadas críticas, e aí naquilo em que se inicia esse tipo de comportamento, inevitavelmente se deflagra a paranoia. Porque aonde existe ofensa e perseguição estabelecida contra o próximo, inevitavelmente se forma uma culpa paranoica do lado de dentro, apenas fomentando esse lixo interno dentro da pessoa, e que perfaz o cenário que Jesus apresenta, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Nem o fogo se apaga. E aí nós vamos para o outro trecho. Saímos aqui das disputas e das comparações. Vem o outro trecho. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Esses daí, eles já são aqueles que fazem gestão da liberdade alheia, né? São aqueles que querem, por aquilo que entendem ser privilegiados, por aquilo que detêm como algo incomum, eles então partem para fazer gestão do arbítrio alheio, e mais, o fazem sobretudo em nome de Jesus. E Jesus, ele diz: olha, não precisa efetivamente me seguir aqui, presente e fisicamente, para que o tal expresse na sua vida frutos de que de fato seja um discípulo meu. Porque Jesus explica: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir passa a falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E Jesus aponta o espírito do modo como certos consentimentos e aproximações com relação ao sentido e o significado da vida, que é Cristo, ia sendo realizado nos corações sem que necessariamente tais pessoas estivessem caminhando dentro do grupo deles, dentro da panela deles. Portanto, essa mentalidade que exclui, que sentencia, que faz fiscalização e gestão do comportamento alheio, é um outro tipo de mentalidade que te conduz para o Geena, lá onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Nem o fogo se apaga. Agora aqui vai ficando então endereçado uma conclusão interessante para a gente, que o que forma o inferno dentro da gente é aquilo que mata o nosso sabor.
enquanto gente boa de Deus no mundo. Enquanto gente boa de Deus no mundo. Ora, veja se não é isso, leia comigo os versículos finais desse capítulo 9. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ora, só é possível haver sal, sabor e paz quando se forma dentro de nós a convicção de uma conexão na videira verdadeira, independente da validação de homens. Independente da validação de homens. Porque é algo que parte do que você crê e não daquilo que os outros afirmam como sendo verdade sobre você. E uma vez estabelecido esse crer na conexão de uma videira de amor cuja seiva corre por dentro de você, então a gente vai sendo paulatinamente desconectado das nossas volúpias de disputa, de comparação e de fiscalização da integridade alheia. E isso, obviamente, que de maneira direta, ok? Não sejamos hipócritas aqui. Eu tenho muitas perspectivas críticas que frequentemente eu me lanço nas redes sociais levantando reflexões, levantando ponderações, apontando comportamentos, sobretudo aqueles que se fazem públicos, inclusive aqueles que se intencionam ser públicos como forma de fazer a cabeça e a mentalidade de quem lê e assiste a tais conteúdos. Eu então particularmente me manifesto, e me manifesto de maneira crítica. O que eu estou dizendo aqui é aquela comparação que move na gente um compromisso pessoal de anular pessoas da nossa convivência, de anular pessoas do nosso campo de interação. Isso, nas redes sociais, eu creio que se assemelha até ao que foi um tema recente da minha live com relação ao a cultura do cancelamento. Sim, a cultura do cancelamento, que é você partir para um linchamento público, gozando de prazer pelo quanto que você vê aquela pessoa sendo enxotada e anulada. Olha, meus amigos, se eu for confessar para vocês o modo como a minha subjetividade funciona nessas horas, eu confesso para vocês que eu me vejo, em termos da minha subjetividade, eu às vezes me vejo com uma raiva indignada de pessoas com uma verdadeira empáfia, propalando os seus enganos com potencial de alienação para muita gente, relativo a esses que Jesus fala aqui, no versículo 42. A quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes. Assim é a fala de muitos que eu vejo, e falando com uma volúpia, e falando com uma arrogância, e falando com uma pseudo-confiança tal, que engana a muitos crentes pequeninos, a muitos pequeninos crentes, que vão lá e acreditam pelo ar que aquele sujeito, no encantamento dele, ele transmite. Inclusive agora, recentemente, eu estava assistindo um vídeo que parece que está circulando aí nas redes sociais, de um dado pastor aí,
que minutos antes de ele entrar em cena na live dele, ele vai lá e dá um tapa na esposa e chama ela de imbecil. Só que ele não se ligou que o vídeo já estava gravando. E aí ele senta, ainda manda ela ajeitar o vídeo, a esposa vai lá, ajeita o vídeo. E aí ele vai, ele assume aquela performance assim. Irmãos, assim, tá, parece que eram dois ali, que era uma dicotomia ali. E é nisso que o povo cai, porque o povo é tão sedento que ele se satisfaz com performances. Com performance, o sujeito utiliza o jargão do gueto, paz do Senhor, irmãos. Se o sujeito tem aquele trejeito que se performatizou no meio evangélico, tem uma impostação de voz mais calibrada, pronto, vai ter uma renca de gente batendo palma. Vide Flor de Lis. Vide Flor de Lis, que até há pouco tempo aí matou, fez, aconteceu e ainda era tratada como profetisa, porque ela cumpria ainda a performance e o estereótipo todinho do religioso. E como isso engana, e como isso ilude, e como as pessoas batem palma, porque no meio evangélico as pessoas elas querem muito mais acreditar que seja verdadeiro do que conferir que de fato seja. Elas precisam muito mais que seja verdadeiro do que elas estejam dispostas a analisar e a pensar a respeito. Porque as carências elas são tão grandes que no seu afã de satisfazê-las, elas acabam se conformando com a aparência das coisas, sem todavia lhes provar o conteúdo. Portanto, eu quando vejo esse tipo de coisa, eu fico com raiva. Mas ao mesmo tempo que eu vejo o sujeito sendo apedrejado, atropelado, cancelado, me vem compaixão. Porque eu não me alegro nessas coisas. Eu não me alegro nessas coisas. Eu não me alegro em ver alguém sendo triturado, alguém sendo torturado. Porque esse é o tipo de coisa que produz um prazer imediato para logo depois ser sucedido por um Geena. Para logo depois ser sucedido por um Geena. E é isso que estávamos falando acerca do paradoxo que Jesus nos convida a pensar. Ou você prefere, ou você vai escolher um desconforto momentâneo que te conduzirá à paz, ou você escolherá um prazer imediato, mas que no médio e longo prazo te conduzirá para um estado de agonia, onde não lhe apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É isso que está em jogo aqui. E isso tem a ver com o modo como a gente se coloca e interage com o outro. As nossas competições, as nossas disputas, os nossos ciúmes, as nossas invejas. O modo como a gente vai agasalhando alegrias em ver pessoas sendo torturadas, em ver pessoas sendo consumidas, em ver pessoas sendo diminuídas. O modo como a gente vai estabelecendo e estribando a nossa autoestima numa alegria e numa satisfação pelo modo como o outro sofre, o modo como o outro padece. Olha, isso pode inclusive ser trazido para um panorama interessante, porque isso diz respeito à dinâmica de como a gente funciona. Eu pude lidar de perto, com uma situação de separação, onde houve uma traição muito sórdida da parte
da parte de uma das pessoas do casal, daquele casal. Sim, muito sórdida, muito pérfida. E fui, na medida do possível, tentar acolher, tentar direcionar, consciente até dos efeitos rebote que isso produz dentro da alma. Mas a pessoa traída, ela foi se deixando consumir, e se consumir de uma maneira tal pela amargura, que nela foi desencadeada uma disposição persecutória, ensandecida, odienta, de o dia e noite respirar o desejo de ver aquele outro sofrer. E a cada tropeço dele era uma alegria para ela, a cada sucesso dele era um Geena para ela. E ela não foi percebendo o quanto que ela foi se geenificando. Porque com relação à pessoa que traiu, ele foi vivenciando o seu dilaceramento. Porque dilacera todos os envolvidos. Mas a pessoa que foi traída, aquilo que lhe cabia uma recuperação mais abreviada, ela acabou entrando no Geena, porque ela não quis se dar as saudáveis amputações de aceitar um desconforto momentâneo que pudesse encaminhá-la à paz. Mas ela quis tornar inadmissível o desconforto ao qual ela foi submetida. Então, em face disso, ela precisaria se vingar. E isso foi estabelecendo dentro dela uma relação de esforço e compensação, mas anestesiando-a ao ponto de ela não perceber o Geena interior que ela formou dentro dela, vivendo em estado de agonia, vivendo em estado de dilaceração interna, se boicotando, vivendo com a culpa, pesadelos, lá onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amigos, eu quero concluir essa reflexão recomendando, porque cada um será salgado com o sal, será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Manos queridos, por mais que hoje possa estar sendo na cultura louvável o fato de você ter ambição, o fato de você ser alguém competitivo, o fato de você ser alguém aguerrido na relação com o outro, esteja atento e sensível para tudo aquilo que comprometa o seu sabor, para tudo aquilo que altere o seu humor, para tudo aquilo que afete o seu temperamento, para tudo aquilo que te tire o sabor, porque se o sal vier a ser insípido, para o que mais ele presta? Se for para furtar a sua paz, para o que aquilo vale a pena? Para o que aquilo vale a pena? E no modo como a gente entra na relação com as pessoas, por vezes a gente vai perdendo o sabor, a gente vai perdendo a paz, mas naquilo em que a gente fica indignado, a gente quer se prender àquilo que a gente entende ser um direito adquirido,
E a gente vai lutando e disputando e competindo até o fim. E a gente vai fazendo gestão do comportamento do outro, proibindo ele. E aí quando o outro desobedece, aí vem a fúria. E aí você tem que se vingar. Meu Deus do céu, que vida é essa? Estou aqui te convidando a uma vida possível fora do Geena. Mas para isso, você terá que se permitir as saudáveis amputações. Amputações por vezes da reputação. Amputação por vezes daquilo que os outros vão falar por você não se manifestar, ou por você decidir sair. Sim, é óbvio que isso é um desconforto momentâneo, não se está negando isso. Porém, o que é um desconforto momentâneo se essa escolha, embora momentaneamente desconfortável, te conduzirá à paz, a uma paz estabelecida? É isso que Jesus diz. Melhor é entrar maneta no reino do que ir com as duas mãos lá para o Geena, aonde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E aí Jesus diz: se quiseres entrar como no reino dos céus, tereis que ser como as crianças. Seja você o menor de todos e o servo de todos. Olha que interessante isso. Isso é um paradoxo. Você servir. A minha grandeza estará e existirá em servir. E eu vou servir. Eu vou aqui servindo e ajudando da maneira que me seja possível, da maneira como me seja acessível. Eu vou servindo, eu vou ajudando. Óbvio que vai ter uma renca que não vai reconhecer. E talvez essa seja a parte desconfortável do processo, mas o fato é que isso te conduz para a paz. Isso não viola o seu sabor, obviamente quando feito de maneira conscienciosa. Porque uma coisa é você servir, outra coisa é você se deixar explorar. Até porque eu trabalho com o princípio de Jesus que diz: a minha vida eu voluntariamente a dou, ninguém a retira de mim. Nesse espírito, então, a gente caminha de maneira conscienciosa para servir o nosso próximo de maneira voluntariosa. Esse caminho é um caminho que preserva o nosso sabor. Faz valer a concepção simbólica do que sal significa. Naquilo em que você vai servindo o seu próximo. E não naquilo em que você vai estabelecendo competitividades visando anular o seu próximo para com isso então afirmar o seu próprio valor. Isso retira o seu sabor e te conduz para a sua Geena. Para a Geena que se forma dentro de você, lá onde o verme não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Portanto, meus amigos, para se preservar uma vida de paz e de sabor, é preciso refletir os seus relacionamentos. É preciso refleti-los ao ponto de não criar em você a iniciativa de querer ficar fazendo gestão do livre-arbítrio alheio, proibindo, cerceando, acompanhando e se ressentindo. Na medida em que o outro se comporta de maneira diferente do que você gostaria, e você então entende com isso que isso violou a sua autoridade. Você não vive em paz, você vive no Geena. Sim,
Porque a reputação da sua autoridade é superior à verdade de você aceitar o modo como a realidade funciona. Essa que é a verdade. Porque era isso que Jesus repreendia aqui em Marcos 9, quando os discípulos foram para repreender um homem que expelia demônios, mas não seguia o mesmo grupo deles. Portanto, meus amigos, para não se viver esse inferno que se forma dentro do ser, a gente fica tão preocupado com a possibilidade de irmos para um inferno fora da gente, que a gente não presta atenção nos infernos que se formam dentro da gente. E esses infernos que se formam dentro da gente, eles vão acontecer toda vez que a gente perde o sabor e se distancia da paz. E perderemos o sabor e nos distanciaremos da paz toda vez que dermos lugar ao complexo de inferioridade, que nos levarmos às competições e disputas com o próximo para afirmar o nosso próprio valor. E vier a nos tornar os gerenciadores do arbítrio alheio, numa relação de superioridade, querendo entender que eu, por ser aquele que paga, ou por ser homem, ou por ser alguém que possui muitos bens, ou por ser qualquer insígnia de poder, então tem que me emprestar obediência. Esse é o tipo de configuração mental que te tira o sabor e te furta a paz e, portanto, te lança no geena existencial do ser. E aí vem Jesus. Ai! A quem fizera tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Sabe por que Jesus disse isso daqui? Porque para quem vive no Geena, a morte vira um galardão, sabia? A morte vira um galardão. Fica tanta gente assim, até no seu ato de vingança, desejando que o outro morra. Mas para quem vive num constante estado de inferno interior, a morte ela vira um presente imerecido. Antes fosse lhe pendurasse uma corda ao pescoço e fosse lançado dentro do mar. Morre rápido. Antes fosse lançado lá. Porque aí, na sequência desse versículo 42, é que Jesus vem falando desse paradoxo do Geena que se forma dentro de nós, quando a gente acaba preferindo um prazer imediato, mas que produz agonia, do que um desconforto passageiro e que nos conduz à paz. Portanto, meus amigos, estejam atentos para jamais perder o sabor e para jamais se verem distantes da paz. Porque quanto mais vocês fizerem escolhas cujo preço seja o distanciamento da paz e a perda da sua solução pessoal, por mais que você conquiste aquela coisa, por mais que você obtenha aquela coisa, por mais que você preserve aquela coisa, antes fora você pendurasse uma corda no pescoço junto a uma pedra e se lançasse ao fundo do mar. Porque o resultado dessa violação será a sua introdução no Geena, aonde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga.